Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante. Uma coleção de cartas pessoais do século XVIII. E não são cartas quaisquer. De jeito nenhum. Foram escritas por um aristocrata, Lord Chesterfield, para o filho dele que morava no exterior. E o objetivo era, olha, incrivelmente ambicioso. Sim, não era só educar. Era forjar o que ele chamava de homem do mundo. Uma figura de imensa influência, charme e, claro, sucesso. Exato. E a nossa missão aqui é tentar destrinchar esses conselhos. A nossa fonte principal é o livro Cartas ao seu filho sobre a fina arte de se tornar um homem do mundo e um cavalheiro. O mais curioso é que quando você começa a ler, percebe que muitas dessas lições sobre inteligência social, sobre estratégia pessoal, elas ecoam muito hoje em dia. É quase um manual de branding pessoal do século XVIII. Totalmente. E tem um ponto que ele batia na tecla sem parar, a ideia central de tudo, que era o seguinte: conhecimento, erudição. Isso por si só não basta. Era só a fundação. Exato. O verdadeiro poder para ele vinha de um conjunto de habilidades que ele chamava de as graças. Então, vamos tentar entender o que raios isso significava na prática. Essa obsessão dele é o fio condutor de tudo. As graças, as graças, as graças. Ele repete sua exaustão. E, honestamente, a primeira vez que eu li, minha reação foi: tá, mas o que exatamente ele quer dizer com isso? Soa como uma coisa meio éterea, algo que não se ensina, né? Parece vago, mas para ele era extremamente concreto. As graças não eram um dom místico. Era uma habilidade que você tinha que cultivar. Ah, entendi. Era a combinação de boas maneiras, polidez, charme, uma postura agradável e, talvez o mais importante, a capacidade de fazer os outros se sentirem bem, à vontade, valorizados. Ou seja, não era só o que você sabia. Não, era como você apresentava o que sabia. Para o Chesterfield, conhecimento sem as graças era, e a analogia dele é ótima, como um diamante bruto. Valioso, mas inútil em sociedade. Exatamente. Valioso, mas incapaz de brilhar, de ser notado. Gostei disso. É como se fosse a interface de usuário do conhecimento. Lembro que ele usa uma analogia sobre livros também. A da encadernação. Isso, ele diz que uma bela encadernação chama a atenção de todo mundo, cria aquela primeira impressão positiva, sabe? Mas que as pessoas de bom senso logo vão querer ver o conteúdo. E ele não falava isso da boca para fora. Ele tinha um exemplo vivo que, para ele, provava esse ponto de forma irrefutável. O Duque de Marlborough. Ah, sim. Chesterfield o descrevia como eminentemente iletrado. Um homem que escrevia mal, que soletrava, pior ainda. Não era nenhum gênio acadêmico. Mas, segundo ele, o jeito do cara, o charme, as graças dele eram tão irresistíveis que ele conseguia costurar alianças entre nações, conquistar o favor de reis e rainhas e construir uma fortuna imensa. Mas isso não soa um pouco extremo? Um estadista, um comandante descrito como iletrado, que conquista tudo na base do charme, soa quase como um mito que ele criou para reforçar o argumento dele. Ele pode ter exagerado um pouco na dose. Quer dizer, algum conhecimento militar e político ele devia ter, né? Sem dúvida. O ponto de Chesterfield não era que Marlborough não sabia de nada. Era que o conhecimento dele não era a fonte principal do poder que ele tinha. Entendi. Outros generais talvez soubessem mais, tecnicamente, mas não conseguiam transformar esse saber em influência. Marlborough conseguiu o que queria não pela lógica pura dos argumentos, mas pela forma cativante como ele os apresentava. Ele era a personificação da ideia de que a persuasão, muitas vezes, é mais poderosa que a razão pura. Certo. Isso me faz pensar. Se o charme era tão crucial e o maior exemplo de sucesso era um cara supostamente iletrado, por que o Chesterfield se preocupava tanto com a educação formal do filho? Se as graças eram arma secreta, o conhecimento era só um plano B. De forma alguma. Era a munição. As graças eram a arma, mas sem munição, a arma não serve para nada. O conhecimento era a base, indispensável. Mas tinha que ser o conhecimento certo. Exatamente.
O currículo que Chesterfield recomendava era super pragmático, pensado para um futuro diplomata. Ele não queria um acadêmico de Torre de Marfim, ele queria um operador. E o que tinha nesse currículo? Ele insistia em línguas modernas, claro, essencial para a diplomacia, história moderna, principalmente do século XV em diante, com foco em tratados importantes como o de Münster, e também geografia, noções de direito internacional. Conhecimento como ferramenta, não como ostentação. Perfeito. É quase como se o conhecimento fosse uma arma secreta para ser usada com precisão, não para ficar exibindo por aí. E tem aquela citação brilhante dele sobre isso. Algo sobre um relógio. É uma das mais famosas. Ele diz: use o seu saber como usa o relógio, num bolso particular. Não o puxe para fora a toda hora, apenas para exibir que tem um. Genial. A ideia é que o conhecimento deve surgir naturalmente na conversa quando for relevante, e não ser forçado só para impressionar. Exato. É a diferença entre alguém que, no meio de um papo, cita Foucault para parecer inteligente e alguém que usa uma ideia de Foucault para iluminar a discussão sem nem precisar citar o nome. O primeiro é pedante. E ele desprezava o pedantismo. O segundo é verdadeiramente culto. Perfeito. Ele advertiu o filho para evitar a todo custo se exibir com citações obscuras ou ficar endeusando os autores antigos em detrimento dos modernos, que eram mais úteis para entender o mundo daquela época. Para ele, quem precisa anunciar que é inteligente, provavelmente não confia muito na própria inteligência. Para que as pessoas queiram te ouvir. Mas como se faz isso? Como ele ensinou o filho a, de fato, agradar as pessoas? Porque é disso que a gente está falando no fim das contas. A arte de fazer com que os outros gostem de você. Exato. E ele era incrivelmente específico sobre isso. Primeiro, a companhia. A regra era clara: ande sempre com pessoas acima de você. Em que sentido? E ele explica, não em nascimento ou riqueza, mas em mérito, intelecto, modus. A ideia era aprender por osmose, sabe? Absorver a excelência do ambiente. Faz sentido. E sobre a conversa? A chave era a adaptação. Com os superiores, falar com respeito, mas com tranquilidade, sem se mostrar intimidado. Com os inferiores, sem arrogância. E ele proibia, assim, expressamente o uso de provérbios ou vulgaridades. Ele achava que era a marca de uma mente comum. Espera aí, mas tem uma parte aqui que vai muito além de boas maneiras. A parte sobre a lisonja. Ah, sim. Descobrir a vaidade predominante de alguém e elogiar a pessoa nesse ponto. Isso soa incrivelmente cínico. É um manual de manipulação, não é? Bom. Ele era um pragmático. Acredito que ele via isso como uma ferramenta da natureza humana e seria tolice não usá-la. Mas é meio sombrio. O argumento dele era que todo mundo tem um ponto fraco, uma coisa da qual se orgulha secretamente mais do que tudo. E muitas vezes é algo em que a pessoa nem é tão boa assim. Ele dá exemplos, né? Sim, e são ótimos. O cardeal Richelieu, um dos maiores estadistas da história da França. Elogiar a política dele era inútil, ele já sabia que era um gênio. Mas Richelieu se orgulhava dos seus poemas, que eram aparentemente horríveis. Lisonjear os versos dele era o caminho direto para o seu favor. E tem o outro exemplo, de Sir Robert Walpole, um político britânico. Isso, um político super capaz, imune a elogios sobre sua competência, mas se derretia se alguém elogiasse suas supostas habilidades de galanteio com as mulheres. Habilidades que, segundo Chesterfield, eram praticamente nulas. Exato. É fascinante e um pouco assustador. A lição é que a lisonja mais eficaz não é a óbvia, mas a que valida a autoimagem que a pessoa deseja ter de si mesma. Exatamente. E nesse teatro social, ele dava um conselho crucial sobre o papel das mulheres. Na visão dele, eram elas que carimbavam a reputação de um homem na alta sociedade. Ser aceito por mulheres influentes era um selo de aprovação. Indispensável. Portanto, agradá-las era uma necessidade absoluta. Demonstrar qualquer tipo de desprezo por elas era suicídio social. Fico imaginando o filho dele recebendo essas cartas. Querido filho, lição de hoje. Descubra a maior insegurança de um homem poderoso e elogie-o por isso. E seja legal com as mulheres porque elas controlam sua reputação. É uma educação bem peculiar. Com certeza. O mais irônico é que o próprio Chesterfield admite que ele não nasceu sabendo fazer isso. Ele se descreve como um jovem totalmente desajeitado.
Sim, e essa é uma das partes mais humanas das cartas. Ele confessa para o filho que, na juventude, ele ficava apavorado em festas, fazia reverências exageradas, ele simplesmente travava, não conseguia falar. Então ele teve que aprender. Teve que observar, imitar e praticar até que o comportamento se tornasse natural. Isso humaniza muito o conselho, mostra que não é um dom, é uma habilidade que pode e deve ser aprendida. Tudo bem. Mas essa persona que ele está construindo exige um esforço monumental. Estudar, socializar com as pessoas certas, analisar a psicologia de todo mundo ao seu redor. De onde vinha o tempo para tudo isso? A filosofia de gestão de tempo dele era rigorosíssima. Resumia-se em uma frase: cuide dos minutos e as horas cuidarão de si mesmas. O que isso quer dizer na prática? Ele acreditava que as pessoas perdem horas por dia simplesmente por não aproveitarem os pequenos intervalos de 5, 10 minutos. Aconselhava o filho a nunca adiar nada e a usar cada instante ocioso para ler, pensar ou planejar. Ele chega a citar um exemplo bem extremo sobre isso. O do cavalheiro que lia os poetas latinos aos poucos. Esse mesmo. Sim, ele conta a história de um conhecido que sempre carregava um livrinho de um poeta clássico e, ao longo de muitos anos, leu todas as obras latinas, durante os momentos que passava no banheiro. Espera aí, ler no banheiro, isso é levar a produtividade a um extremo quase absurdo. Ele realmente achava que cada segundo precisava ser otimizado, não tinha espaço para o ócio. Para ele, o ócio era o inimigo. Mas ele fazia uma distinção importante. Essa gestão do tempo se conectava à gestão do caráter. Como assim? Ele era contra os vícios da moda como o jogo e a bebida em excesso, não por puritanismo, mas porque eram perdas de tempo, dinheiro e saúde que destruíam a reputação. Ele distinguia o homem de prazeres, que refina seus gostos, do devasso, que é vulgar e se destrói. Até o prazer para ele tinha que ser produtivo. E essa obsessão com os detalhes ia muito além do tempo. Chegava a ser visceral. A parte sobre higiene é brutalmente direta. Sim, os conselhos chegam a um nível de detalhe que surpreende. Ele fala sobre aparência, vestir-se bem de acordo com a moda, mas sem exageros. Sempre com roupas limpas. Mas o foco na higiene pessoal é quase chocante. É mesmo. Ele escreve sobre a necessidade de um cuidado meticuloso com os dentes, mãos e unhas. E tem uma citação direta que é impossível de esquecer. Eu sei exatamente qual é. Ele diz: uma boca suja, com dentes sujos e um hálito fétido é repugnante. Inevitavelmente federá e ninguém suportará chegar perto de você. Não dá para ser mais direto que isso. De jeito nenhum. Para ele, negligenciar esses detalhes era um insulto às pessoas com quem se interagia. E talvez o conselho mais famoso e excêntrico que resume essa busca por autocontrole absoluto seja sobre o comportamento. Ele proibia estritamente a gargalhada, a risada alta. Proibido dar gargalhada. Sim. Para Chesterfield, a gargalhada era a alegria da plebe. Uma reação baixa, descontrolada, que distorcia o rosto. Um homem de bom gosto, segundo ele, apenas sorri, mas nunca ri alto. É engraçado pensar nisso hoje, na era dos emojis de risada, dos memes. Um homem de bom gosto de Chesterfield teria um colapso no Twitter. Isso mostra o quanto as normas de expressão mudaram. A espontaneidade que hoje a gente valoriza era, para ele, um sinal de falta de polimento. Exato. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, as graças, o conhecimento como ferramenta, a arte de agradar, a gestão do tempo, o que a gente tem? É um sistema completo. Para mim, as cartas de Chesterfield são, no fim das contas, o primeiro grande manual de inteligência social e branding pessoal do mundo moderno. A grande lição é que a forma como você apresenta uma ideia é tão importante quanto a ideia em si. A substância precisa do estilo para ser notada. E se a gente traz isso para o quadro geral, as lições são atemporais. A necessidade de adaptar sua comunicação ao público, a importância de construir uma reputação, a arte de equilibrar conhecimento técnico com habilidades interpessoais. Habilidades sociais. Tudo isso é tão relevante hoje no ambiente corporativo ou na construção de uma presença digital quanto era na corte francesa. As graças de Chesterfield
Hoje podem ser traduzidas como inteligência emocional, networking, o que se chama de presença executiva. Parece um plano infalível, né? Quase um algoritmo para o sucesso. Se o filho seguisse tudo à risca, a ascensão social seria garantida. Mas a vida real raramente segue um roteiro. E é aqui que a história tem uma reviravolta irônica e profundamente humana. E que reviravolta! Chesterfield dedicou quase 30 anos a moldar o filho, Philip, com esses conselhos. No entanto, o resultado não foi o esperado. Philip teve uma carreira diplomática modesta. Nunca chegou aos altos postos que o pai sonhava para ele. E teve mais. Sim, para o choque total de Lord Chesterfield, o filho casou-se secretamente com uma mulher de classe social inferior, com quem teve 2 filhos. E a parte mais trágica é que Chesterfield, o mestre da observação, o cara que lia as pessoas, não percebeu nada. Nada. Ele só descobriu a existência da nora e dos netos depois da morte prematura de Philip, aos 36 anos. A viúva escreveu para ele pedindo ajuda. Imagina o choque. O projeto de uma vida inteira, o homem do mundo, que ele tentou construir, tinha vivido uma vida paralela, completamente fora do roteiro dele. Exatamente. O que nos deixa como uma pergunta no ar. Todo esse esforço, toda essa engenharia social para moldar uma pessoa numa imagem perfeita. E, no fim, a natureza humana seguiu seu próprio curso. Será que a lição mais duradoura de Chesterfield é, ironicamente, sobre os limites do próprio método? É uma ótima pergunta. Talvez o amor, a família e a busca por uma vida autêntica sejam forças que nem o manual mais brilhante de manipulação social consiga controlar.